O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembrei de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus anuncia para os seus discípulos que a vida de quem se aventura a seguir Jesus com autenticidade não é uma vida tranquila, não é uma vida que vai te dar prêmios com relação às coisas que o mundo considera prêmios, né? Essa é um grande elemento de credibilidade, de autenticidade do Evangelho, porque os discípulos que saíram pelo mundo proclamando Cristo ressuscitado, o que eles ganharam com isso? Às vezes você encontra pessoas que por aí dizem que tiveram chamados especiais, carismas especiais ou até aparições de santos, etc. E depois, quando você vê, a pessoa está lucrando com aquilo, né? Melhorando de vida, ganhando dinheiro, né? Chegam doações, chegam coisas, chegam. E aí você pensa assim, será? Será que essa pessoa realmente teve uma experiência de Deus, uma experiência autêntica? Ou ela está dizendo que ela tem porque ela teve tanta vantagem com relação ao mundo, né, de tudo isso? E um pouco você fica na dúvida, né? Agora, se você vê uma pessoa que por ter falado alguma coisa, ter falado de alguma experiência de Deus, e em troca ela recebe perseguições, ela recebe todo tipo de problema, né? Na família, na cidade, na vizinhança, né? Tenho pensado agora no caso da Bernadette Soubirous, né? Santa Bernadette, que viu aquela senhora bela, né, na gruta de Lourdes e tentaram, né, ela confidenciou para alguns amigos, eles espalharam. E depois, o tempo todo, né, todos queriam que ela renegasse, todos queriam que ela dissesse que era mentira, todos queriam que ela dissesse que era um engano dela. E por ela teimar em não negar aquilo que tinha acontecido, houve muitos problemas com a família. O pai perdeu o emprego, eles já eram pobres. A prefeitura se colocou contra eles, até o padre ficou contra eles, as freiras ficaram contra ela, a catequista, todos os amigos, todo mundo se colocou contra. Então, o tempo todo perseguição. A mesma coisa aconteceu com os pastorinhos de Fátima, né? Que sofreram pressão, chegaram a sofrer tortura psicológica, né?
na prefeitura ali da cidade, né? E com tudo isso, sempre confessando com simplicidade: bom, é isso que aconteceu. Não, você tem que dizer que é mentira, né? A família fazendo uma pressão incrível, né? Mãe, o pai, batendo nelas, dizendo: vocês têm que negar, vocês têm que renegar o que aconteceu, tá? E as crianças, com muita simplicidade, não sentiram na consciência delas que elas tinham que dizer uma mentira para poder se livrar, né, de complicações. Então é assim com todo discípulo de Cristo, toda pessoa que entra por um caminho de autenticidade na sua fé, vai sofrer perseguição, e às vezes de dentro da própria família, né? Quantas vezes escutei jovens falando do bullying que sofrem dentro da família, dentro da casa, porque vão à igreja, porque rezam. E aí começa aquela ridicularização, né? Ah, você que é o beato, ah, você que é a rezadeira da família, ah, não sei o quê, né? E aí quando perdem a paciência, cometem algum erro, dizem alguma palavra que não deviam, depois de tanta pressão, né? Aí todo mundo rasga as vestes, né? Se escandaliza, né? Ah, justo você que vai na igreja, olha aí, ó, para que serve você ir à igreja se você tem essas impaciências, você tem essas coisas, né? Então, o tempo todo uma perseguição. Aí eu pergunto para os jovens: ah, bom, então os teus pais, a tua família, ninguém acredita em Deus, todo mundo é ateu, né? Não, padre, eles são católicos, vão à missa todo domingo. Aí você diz assim: são católicos, vão à missa todo domingo e perseguem uma pessoa porque ela reza, porque ela quer servir a Deus com autenticidade, porque ela quer realmente levar a sério a vida de fé dela, a vida cristã. Então é isso que Jesus fala, né? Vão expulsar vocês das sinagogas. Muitos vão, né, que vão procurar matar vocês e vão acreditar que com isso estão prestando culto a Deus, né? E isso, é claro, acontece de forma literal ao redor do mundo, né? Pensem como os muçulmanos perseguem, matam, chacinam cristãos, como os hindus, né? Promovem chacinas contra cristãos, né? Expulsões, todo tipo de coisa, todo tipo de perseguição, né? Mas também a gente pensa aquele martírio diário, né? Da ironia, da ridicularização, uma palavra aqui, outra lá, uma brincadeira aqui, outra lá, que vai querendo colocar tristeza no nosso coração, né? Entristecer o nosso coração, porque assim, desde que comecei a levar a sério minha relação com Cristo, os amigos se afastam, as pessoas agem com preconceito, a própria família, né? Então, tudo isso Jesus avisou que ia acontecer, né? E se a gente pensar, isso também é muito impressionante e é um sinal muito grande de credibilidade do Evangelho, porque um pregador desconhecido no recanto mais desprezado, afastado do Império Romano, né, junta um punhado de 12 homens analfabetos, semi-analfabetos, pescadores, gente simples, e declara para eles que ele e eles vão ser odiados até o fim do mundo. E você diz: que desproporção, que desproporção. Mas e pensem que quando João escreveu essas palavras, o que eram os cristãos, né? Era um punhado de gente, né? Perseguida, clandestina, dentro do Império Romano, né? Sendo martirizada, sendo morta por ser cristã.
E ele registra essas palavras porque ele sabe que aquilo ali não vai acabar na geração dele, que aquilo ali vai longe, que aquilo ali vai até o fim dos tempos. E enquanto tiver o tempo, o nosso tempo, Cristo e seus discípulos vão ser odiados até a morte, perseguidos até a morte, mas também amados até a loucura, até o martírio, até a loucura da santidade do martírio. Cristo não deixa ninguém indiferente. Qualquer personagem da história que tenha morrido há mais de 100, 200 anos já nos deixa indiferentes. Quem hoje tem raiva do Giuseppe Garibaldi, quem tem raiva hoje do Bismarck, quem tem raiva do czar da Rússia, personagens que a poeira da história engole e já não nos dizem nada, nem do bem nem do mal que fizeram. Mas o mundo não consegue ficar indiferente a Cristo, por quê? Porque Cristo está vivo. E essa é mais uma prova da ressurreição. Ninguém consegue ficar indiferente a Jesus Cristo. Vamos agradecer, irmãos e irmãs, por sermos discípulos dele e nos alimentarmos com a sua Eucaristia, o seu corpo, o seu sangue, a sua vida, para sermos fiéis a ele, até mesmo no meio das perseguições.